Oi, bem-vinda, Sônia. Boa tarde, tudo bom? Olá, tudo bem, Rafa? Oi, gente. Sejam bem-vindos a mais uma live da Escola da Sociedade Hípica Brasileira. Oi, Eduardo, tudo bem? Hoje nós vamos entrevistar o cavaleiro da Sociedade Hípica, Paulo Stuart. Olá, gente, tudo bom? Bezinho, Francisco. Paulo já entrou, vou convidar o Paulo aqui. Vamos lá, Paulo, falta só você aceitar o convite aí. Vamos esperar o Paulinho aceitar. Juninho, Maria Mônica. Oi, Oi, Carol. Paulo, Tudo bem? tudo bom? O pessoal está Tudo ótimo. entrando aqui. Já tem Maravilha. gente dando boa tarde. Paulo, estava explicando para eles que eu vou te entrevistar hoje, tá? Uhum. O- A escola está fazendo umas lives com os cavaleiros da Hípica, que Uhum. fizeram escola de equitação. A gente vai estar conversando um pouquinho sobre o que isso interferiu e como funcionou na sua carreira de Tá cavaleiro ótimo. hoje. Tá bom? Tá muito bom. Vamos lá. Bom, então se apresenta, fala quantos anos você tem, com quantos anos você começou a montar. Vamos Uhum. começar a contar a história. Tá bom, vamos lá. Eu sou o Paulo Stewart, nasci em 64, tenho 55 anos. Comecei a montar muito, muito cedo. Eu, com 3 para 4 anos, já estava em cima do cavalo. Ah, Tive um início com um cavalo de praça, né? Cavalo de ponto, como tinha muito na região serrana do Rio de Janeiro, né? No meu caso, em Teresópolis. Eu tive muitos cavaleiros na mesma época que eu, que também em Petrópolis, enfim, Correias, também montavam lá os cavalos pangarés, né? Como E se fosse a pracinha da Tijuca. exatamente. Os cavalos ficavam na Tá. pracinha com o cabo, enfim, amarrados ali, e você tinha o faroeste, o trigueiro, o espoleta, o palhar, enfim, os nomes dos cavalos eram sempre nomes bem interessantes. E o cavalo pangaré, ele era um cavalo que permitia, no meu caso, uma criança, montar com baixo risco, né? Porque não eram pôneis, como hoje você, para uma criança de 6, 7, enfim, 8 anos, você idealmente vai colocá-la num pônei, que é proporcional à criança. Então, eram cavalos maiores, mas cavalos muito experimentados, não é? Cavalos de Muito mansos, muito seguros. mansos, exatamente. E eu comecei a montar assim com um pouco mais de regularidade em Teresópolis, não é? No verão, meu pai alugava uma casa no início do Quebra-Frasco, que é uma região de Teresópolis, depois na Posse, e a gente, enfim, começou a fazer um grupo, não é? De verão primeiro, não é? Enfim, depois a coisa foi avançando, fins de semanas, e eu, com 5, 6 anos, já galopava nos exteriores, né, nas estradas de terra do Quebra-Frasco e de Teresópolis, e o que acabou nos levando ao Golf Clube, não é? Eu tenho uma relação com o Golf Clube, não sei se tem alguém daí, enfim, me ouvindo. Eu tenho muitos amigos de lá, de longa data, enfim, mas foi lá que a coisa, vamos dizer assim, ganhou um pouco mais de corpo, não é? Meu pai, ele tinha feito cavalaria, não é? Na opção dele Né? militar, então ele já tinha tido ali, quando jovem, não é? Uma relação com o cavalo. E como eu comecei a me interessar, eu gostava muito, não é? Esses passeios começaram a acontecer, ele também foi, vamos dizer assim, tomando gosto, não é? Pelo exterior, não é? Pelo passeio ao cavalo, era só pelo prazer, não havia ali ainda o contexto esportivo, era apenas A um. intenção de. O bichinho começou a Exatamente, morder, né? exatamente. E meu pai depois entrou para sócio A gente acabou comprando
uma casa em Teresópolis. Isso foi, eu tinha 7 para 8 anos de idade. A gente entrou de sócio no Golf Club, e ali com o Sidney Murray, com o Lubomir Nestorov, com a família Cepas, enfim, inteira, com vários outros, a gente se reunia, não é, nos fins de semana, e de lá saíamos cavalgando. Não é? E eu me lembro enfim, o Sidney e o Lubomir levavam alicates e facas e toda uma instrumentalização, porque a gente, às vezes, atravessava as cercas, não é? Enfim, então, era uma coisa que tinha um pouco desse espírito de aventura, e o cavalo, não é? O cavalo ali nos unindo naquele momento, enfim, de prazer, de lazer, de descontração, que assim, foi muito marcante isso na minha infância toda. Que bacana, é uma infância que as crianças hoje têm um pouquinho mais de dificuldade de ter, né, Paulinho? Porque a vida hoje está muito apartamento, muito trancado em casa, muito telefone, e faz uma diferença você ter esse contato com a natureza, com os animais, não faz? Uhum. Não, com certeza, não é? Eu acho que cada geração vive o seu momento, e acho que nós, Carol, e qualquer um, a gente tem que saber viver o melhor momento da nossa vida hoje, não é? A gente, enfim, está aqui começando a conversa. Eu já antecipo que acho que o melhor para mim está por vir ainda. Eu tenho muitas coisas feitas, não é, na minha história esportiva. Eu aprendi muito, muito com o esporte, com o cavalo, para a minha vida pessoal, para a minha vida profissional. Eu trago inúmeras experiências, e poderia fazer uma live só falando disso, de como o esporte ele influenciou, e o cavalo, né, influenciou a minha vida profissional, a minha vida pessoal, a relevância que o cavalo tem na minha vida é algo assim extraordinário. E diferentemente enfim, da maioria dos cavaleiros que saltam hoje, pelo menos o circuito de grandes prêmios, não é? Mesmo aqui no Brasil, lá fora principalmente, mas mesmo aqui no Brasil, a grandíssima maioria são cavaleiros profissionais. Não é? Eu nunca fui um cavaleiro profissional. Na verdade, a minha profissão é outra. Não é? Eu sou empresário, enfim, e comecei muito jovem também, muito cedo, com 18 para 19 anos. Então, essa é uma parte assim, legal que eu queria transmitir para quem está nos assistindo, principalmente para a garotada aí que está fazendo escolinha, dessa importância, não é, que o cavalo trouxe para a minha vida fora da hípica, não é? Então, Paulo, se você tiver disponibilidade, o que acontece? A gente vai fazer uma live de mais ou menos 1 hora. Uhum. A gente chegando perto de 1 hora, se você puder continuar, eu encerro, a gente deixa essa live salva e a gente continua. Como eu sei que você é empresário, trabalha, essa época que a gente está tudo muito online, se não tiver essa possibilidade, a gente faz outro dia, mas eu acho que a gente pode já começar a falar sobre a questão do cavalo também. Dessa parte da importância, que eu acho que isso é importante até para quem está começando, e até para quem já tem uma vida a cavalo, saber o quanto mudou isso tudo na sua vida pessoal, profissional. A gente pode levar isso para outras experiências, né? Então vamos lá. Não, tá ótimo. Meu tempo está tranquilo, eu organizei a minha agenda para a gente bater esse papo. Talvez eu pudesse falar um pouquinho, Carol. Eu fiz algumas anotações assim, contando essa sequência, né? Essa história que começou lá atrás nas estradas do Quebra-Frasco, não é? E culminou na hípica. Na verdade, esse então foi o meu começo, foi o cavalo de ponto, como muitos outros cavaleiros, e eu, aos 8 anos, entrei de sócio para a hípica, no Rio. Não é? A gente foi mais ou menos simultâneo, quando meu pai ele se associou ao Golf Club, que o Golf Club tem uma parte hípica, não é? Imagino que a maioria conheça, mas para quem não conhece, leva o nome Golf, mas tem uma parte
que é exclusivamente hípica, com cocheiras e pistas, enfim. E eu, aos 8 anos, portanto, entrei na escolinha da hípica. Né? Eu fui aprender a montar a cavalo, apesar de já ter uma experiência, vamos dizer assim, autoempreendedora, não é? No cavalo, porque eu aprendi ali, enfim, meio que naturalmente nessa coisa de Teresópolis, mas aos 8 anos entrou, vamos dizer assim, uma disciplina, porque eu comecei a ter aulas na escolinha da hípica. Não é? Aham. E posso aqui relembrar alguns nomes que foram muito importantes desde daquele início, mas eu, de 8 a 9 anos, eu montei sem competir em nenhuma prova. Não é? Só fazendo aula. Só fazendo aulas. Não é? Tive um professor que marcou muito, e tenho certeza que alguns que aqui estão nos ouvindo também, foi o professor Patrone. Não é? O Patrone era uma figura muito, muito especial, ele falava alto, assim como o Coronel Magalhães, que eu também montei um pouco com ele me deu uma base de adestramento muito boa. O Coronel Magalhães, ele gritava muito, ele falava muito alto, no picadeiro fechado, então, da hípica, fazia um eco que aquilo explodia no clube inteiro. Mas eu fiquei esse 1 ano, de 8 aos 9, só fazendo as aulas da escolinha. E aos 9 anos eu ganhei um cavalo. Um cavalo. Foi seu primeiro cavalo? Meu primeiro cavalo. Ele se chamava Atobá. E se o Carlinhos estiver aí, ele vai lembrar o cavalo Tordilho da Zuriacabana. Ele era bem orelhudozinho assim, e tordilho. E na época era um circuito de escolinha com 12 provas. Então, eu, aos 9 anos, comecei a competir e eu fui eliminado em 11 provas, Carol. Eram 12. Ui. Eu fui eliminado em 11. E a época... como é que você lidou pessoalmente com essa grande derrota no começo? Esse foi o meu primeiro grande aprendizado, porque na época eram 3 refugos à eliminação e o Atobá, que eu amava ele, porque era o meu cavalo, ele refugava. Então, eu não conseguia acabar nenhuma pista até a última. A última prova de escolinha daquele ano foi no Teresópolis Golf Club. Era interessante porque, exatamente, você saltava Marapendi, você saltava na hípica, você tinha até mesmo floresta, enfim, tinha um certo rodízio intraestadual ali, gravitando em torno do Rio. E a última prova de escolinha foi no Teresópolis Golf Club. E eu consegui, Carol, terminar o percurso. Eu fiz 2 refugos. E uma das cenas que eu mais me lembro sou eu sentado no colo do meu pai, depois dessa prova, e as lágrimas, né? Enfim, muito emocionado, porque eu tinha conseguido. Né? Eu tinha conseguido acabar um percurso e aquilo, para mim, valeu como um campeonato. Eu ter ganho um campeonato. Eu ter conquistado algo que parecia inatingível, não é? Porque depois de 11, né? Depois de 11 eliminações, a última prova, essa prova lá no Teresópolis Golf Club, eu consegui fazer apenas 2 refugos. Esse foi o primeiro momento, vamos dizer assim, que me marcou muito. Eu, muito jovenzinho, eu tinha 9 para 10 anos, muito mas pequenininho. Me marcou muito. É uma lembrança que eu trago, enfim, até hoje, muito viva dentro de mim. E aí, o que aconteceu? Bom, eu já estava ali na hípica, já tinha, né, já saltando ali um pouco mais de provas, e eu ganhei um outro cavalo, que a gente comprou no Exército, do capitão Paulo, meu xará, Paulo alguma coisa, que era um cavalinho tordilho também, que se chamava Pata Pata. Pata Pata. Falaram aqui nos comentários sobre ele. Pata Pata. E o Pata Pata, Carol, eu ganhei tudo. Eu ganhei tudo que eu podia ganhar naquela época, com 10, 11, 12 anos. Eu tive muito mais... Aí inverteu, não é? Que no primeiro ano, o Atobá
né? Foi ruim. Logo depois eu tive a felicidade de ter esse cavalo que me permitiu muitas classificações, muitas vitórias num esporte em que você perde muito mais do que você ganha, não é? Sim, claro. A gente vai chegar lá nessa parte mais, vamos dizer assim, filosófica, não é? Mas é um esporte onde você perde muito mais do que ganha. E eu tive essa felicidade, essa possibilidade de montar um cavalo que me permitiu, enfim, ganhar muito. E na época, muito diferente de hoje, não é? As alturas e os ganchos e os obstáculos eram bastante diferentes, não é? Você tinha que ter... Eu vi a live do Jorge no Joãozinho outro dia, ele falava disso, tinha que ter um pouco de, assim, de coragem, de guts, né? Porque os obstáculos eram, assim, eram mais robustos, não é? As varas... Eram mais impressionantes, né? Mais Era mais impressionantes. assustador. Eu tenho fotos de saltando obstáculos testeira de madeira que deviam pesar, enfim, com certeza mais de 15, 16 quilos, com gancho em U, e, enfim, então, ou rolos e obstáculos de vara sextavada com gancho assim. Então, que a vara não roda, né? Fica presa. Não roda. Então, gancho de segurança não tinha nenhum, enfim, era tombo mesmo. Volta e meia isso acontecia, não é? E o pata-pata, ele me permitiu vamos dizer assim, esse segundo momento, né, ali após a escolinha, isso já era o mirim. A foto que eu mandei para vocês é uma foto do meu pai, não é, ali comigo, me dando eu ia um troféu. te perguntar se porque eu não cheguei a conhecê-lo. Ali é meu pai e eu já estou de casaca, quer dizer, então é uma foto, eu era mirim, ali, né, devia ter ali 10 para 11 anos, e foi um torneio que eu ganhei na época, Carol. Também, diferentemente de hoje, eu não estou aqui dizendo com saudosismo o que é melhor, o que é nada disso. Eu estou só querendo trazer para o pessoal um pouco dessa visão da época. Né? A gente tinha torneios, tinha muitos torneios. Tinha torneio Aspa, torneio Extra, o torneio Pão de Açúcar, famosíssimo, que teve 14, 15, 16 edições. A Luciana, enfim, depois pode confirmar isso. Então, haviam torneios no Marapendi, na Hípica, na Serra, enfim, que eram torneios onde havia também provas de categoria. Então, a gente saltava, né? E isso, enfim, foi um momento muito especial desse meu início. E o cavalo que ainda, Mirim, mudou a minha trajetória numa segunda fase, o pata-pata era bom, mas era um pouco mais limitado, foi o Moron. Não é? O Moron? O Moron. Peixotinho já faz isso para Peixotinho ou João Aragão está com esse nome aqui. O Moron tem uma história interessante, porque, assim, você mencionou o Carlinhos, é meu amigo há 45 anos, enfim. E eu tive o primeiro concurso fora do Rio que eu saltei, foi um campeonato de mirins em 74. Eu nasci em 64, eu tinha, portanto, 10 para 11 anos. 10 anos. Exato. Eu montando pata-pata e fui em Porto Alegre. E, na época, o André Johan Peter montava o Moron. Na Hípica de Porto Alegre? O Moron era do André. E aí, enfim, por circunstâncias, enfim, da época, eu acabei comprando o Moron e eu ganhei muita coisa com o Moron, muita. Eu fiz, vamos dizer assim, essa minha segunda metade de mirim, porque as categorias da época eram mirim até 14 anos, né, de 10 a 14, júnior 14, 18 e sênior a partir de 18. Não havia... nós não tínhamos tantas categorias como a gente tem hoje. Eram só as de base, bem de base. Exatamente. Que eu acho até uma evolução positiva do esporte. Você ter o pré-mirim, o pré-júnior, o young rider, você quebra um pouco essa barreira da régua, né? De você passar de mirim para júnior. As provas de mirim eram 1,20 m, 1,30 m. Né? A prova de júnior era 1,40 m, 1,45 m.
Era Então, muito grande os pulos, né? As eram dificuldades, os obstáculos da época era bem é, diferente de bem hoje, né? difícil. E muitos até ficaram no caminho, porque realmente não tiveram esse step by step, que hoje Justamente. eu acho que é uma evolução extremamente positiva, essa com a criação de mais categorias. Né? Porque é Sim. importante haver a competição, mas é importante que você se encontre num meio, num ambiente competitivo que seja o seu ambiente. Não E é? mais seguro também, né, Paulinho? Você Exatamente. evitar de ter acidente, né? Essas coisas todas ficou muito mais agradável, assim, né? Uma subida mais Exatamente. tranquila, a curva fica mais. Agora, deixa eu te falar, Paulinho, a gente já está em você com mirim. Peraí, vamos voltar. Volta. Tá? Você na escolinha falou que ficou um ano fazendo aula de adestramento, certo? Uhum. O que você hoje, como cavaleiro de grande prêmio, que já foi a uma Olimpíada, saltou um Pan-Americano, vê essa importância dessa aula de adestramento na sua base de formação? Uhum. Eu acho que o adestramento ele vai te ensinar a entender o cavalo de uma maneira diferente do salto. Saltar é muito gostoso, é muito bom, mas o adestramento ele te dá uma base de sela, não é? De apoio de perna, de posição de mão, de tronco, não é? De equilíbrio, e você conseguir tirar movimentos do cavalo num trote elevado, numa partida de galope correta, ou até mesmo em mudanças de mão. Evidentemente, o adestramento que eu fiz não foi uma reprise São Jorge com mudanças de mão ao tempo, mas foi uma base muito importante. Você fazer a encurvatura da maneira certa, você manter o engajamento do cavalo, que são coisas que você vai levar para dentro da pista de Da pista. competição. Então, eu vi ao longo dessas muitas décadas muitos cavaleiros muito habilidosos com relativamente pouca base de adestramento. E vi outros que eram muito habilidosos com muita base de adestramento. E esse segundo grupo, via de regra, se sobressai ao primeiro. Porque se você tem essa base bem construída, você vai levar para a competição, para a pista de saltos, um entrosamento melhor, uma facilidade melhor de interpretar os botões ali do cavalo. A ação de perna, o toque na mão, não é? O uso da rédea direta, da rédea contrária, atrasar a perna de fora, enfim. Então, são coisas que vão te ajudar a manter o cavalo em bom ritmo de galope, um galope com o posterior entrando embaixo dele, como a gente fala, sem correr, mas um galope, enfim, aí de 350 por minuto. Na época já era um galope bem razoável. Hoje a velocidade aumentou, o tempo passou a ser um fator determinante nas competições, o que não era há 20 e poucos anos atrás. Você tinha todo o tempo do mundo para ir de um obstáculo ao outro. Hoje em dia, não. A primeira volta, se você vê nas provas mais importantes, mesmo no Brasil, a primeira volta já é muito exigente no tempo. Então, sim, 375, né? 375, exatamente. E nos grandes prêmios principais, 400. Enfim, então isso te obriga a encontrar um caminho mais curto, a fazer um projeto, um plano de percurso que vai variar de cavalo para cavalo, porque você tem cavalos. Isso é uma outra coisa que eu queria, enfim, aqui voltar, é o respeito ao cavalo, não é? Isso, E aí, assim, antes de avançar muito, o que eu aprendi muito nessa minha base, aí na escolinha, aí na minha experiência em Teresópolis, nesse início todo que eu tive, foi ter um olhar para o cavalo, não é? Aprender a lidar com o cavalo, o trato, a alimentação, o interesse pela parte veterinária. Evidentemente, não estou falando aqui de uma veterinária sofisticada, onde você trata lesões de cavalos hoje com técnicas bem mais sofisticadas, mas você tem que entender que você está lidando com um ser vivo. Né? O cavalo não é uma bicicleta ou uma raquete de tênis, que são esportes maravilhosos, mas que se você deixar a bicicleta encostada na garagem ou a raquete no armário,
elas não vão estragar. Você Sim. vai pegar ela vai estar boa. O cavalo não. Ele precisa de um cuidado rotineiro. Isso cria um vínculo, não é? Entre o cavaleiro, a amazona, enfim, não, e o animal. Não é? O respeito, né, É Paulinho? Porque tem fundamental, dia que Carol. você não está bem, o cavalo não está bem, você saber olhar e entender que o animal, hoje ele está esquisito. É, Você só cria isso com é, convívio, com essa lida, é. com esse trato. É o interesse pela graxa no casco, você limpar a ranilha, você saber ligar um cavalo, você saber qual é a rotina de alimentação dele, você saber rasquear um cavalo, por que usar a rasqueadeira, por que a escova, você ativa, enfim, as células, você, enfim, tem todo um espaço que eu acho que é super importante a ver, e aí eu digo principalmente na base, que é de você ensinar também aí a você, Carol e o Bernardo, junto com a Bel aí que está à frente da escolinha, o Vinícius, enfim, mais em cima numa diretoria, o Antônio, não é, como presidente. Eu acho que essa parte da lida na cocheira, e não só montar o cavalo, como muitas vezes no clube acaba acontecendo, você recebe o cavalo encilhado na cerca, monta e depois vai para o quiosque tomar alguma coisa. Principalmente a base, o mais jovem, o menino, a menina que estão começando, entender esse trato, essa lida, e ganhar o respeito, não é, dos cavalos, a saber como é que é o trabalho do groom, não é, do tratador, não é, a importância do cavalo sair do box para caminhar. Ele tem uma limitação, evidentemente, de morada, não é, porque está num espaço confinado de 4x4, enfim, e o cavalo é um animal que precisa, não é, dessa mobilidade, desse trabalho constante. E então são coisas que eu acho que devem ser muito valorizadas. Aprender o encilhamento, não é? Como encilhar o Sim. cavalo, não é? Os elementos de uma cabeçada, os componentes que você acaba colocando, as proteções, por que as proteções, enfim. Então são coisas que eu estimulo aí a quem está à frente do projeto hoje a fazer, não é? Esse trabalho também, vamos dizer assim, mais da cocheira, não é? Não só ali em cima do cavalo. E você sabe, Paulinho, se você me permite, a gente tem muitos alunos de escola na IPCA hoje, né? E a gente tentou implementar, às vezes, alguma aula. Vamos montar no finalzinho para vocês aprenderem. Tem muita restrição, as pessoas não querem. Mas, em compensação, tem muitos alunos que têm o interesse. Então, eles, às vezes, chegam mais cedo da aula, procuram os tratadores ensinam. E a gente vê que, durante a aula, ele vai encilhar, vai cuidar do cavalo que ele vai montar na aula. Você vê a troca, o cavalo começa a ter uma troca de boa vontade muito maior do que aqueles que já chegam, montam, entregam o cavalo e vão embora. Então, isso realmente Bacana. acontece, né? Você sabe, a gente que é do meio, a gente sabe como você cria esse elo. É uma pena para aqueles que não gostam, mas a gente sabe que faz uma diferença enorme. Mas eu acho que tem que estimular, não é? Esse outro lado que não é só subir em cima do cavalo, trotar, galopar, fazer os exercícios, os saltos e descer. Não. O respeito ao ser vivo, que um dia acorda indisposto. As éguas, elas ciclam todo mês, então, quando ela entra no período de ovulação, ela fica manhosa, vai variar de animal para animal, mas tem essa característica. O garanhão, ele produz hormônios que também afetam ali o temperamento, o comportamento dele. Enfim, então, acho que você entender o que está por trás disso, e não só o esporte como, enfim, subir numa prancha ou numa bicicleta ou algo assim, é muito relevante, porque se você pensar, Carol,
é o único esporte dentre todos no mundo onde não há uma divisão de homens e mulheres, não há um handicap para mulheres ou para mais jovens. Você entra numa pista hoje de um grande prêmio, vão ter competidores como jovens americanas muito endinheiradas, como você tem o exemplo da Gates, da Jobs, da Springsteen, enfim, que são super amazonas, algumas, enfim, montam realmente muito, muito bem, competindo contra, enfim, cavalheiros de 50, 60 anos, com holandeses de 1,90 m, 1,95 m, pesando 115, 110 quilos, e ganha quem faz o percurso zero mais rápido. Quer dizer, então, o cavalo, ele equaliza, ele nivela. E se você pensar que é o único esporte dentre todos, qualquer outro, você vai, mesmo o xadrez, você vai ter um xadrezista masculino. O hipismo é o único que os gêneros, né, feminino e masculino, competindo na mesma base, com total igualdade. E é um esporte também que permite você sonhar com uma Olimpíada ou uma equipe importante, um campeonato mundial, um sul-americano, até uma idade bastante avançada. Então, quando eu digo que o melhor está por vir, eu tenho 55, espero ainda poder competir em alguma equipe relevante e trazer mais uma medalha. Essa era uma pergunta que eu tinha para fazer mais para frente. Se ainda tem algum sonho que você quer realizar ou se você já realizou todos os seus sonhos nesse esporte? Não, eu acho que aí não é só pelo esporte, é como o homem. Eu acho que o homem não pode parar de sonhar. O dia que ele parar de sonhar, ele para de viver. Não é? Então, eu estou sempre olhando para frente, criando as minhas expectativas e tentando realizar os meus sonhos. Então, sim, eu tenho ainda um sonho, vamos dizer assim, olímpico, e aí podemos entender esse olímpico de uma maneira mais abrangente. Isso pode ser uma equipe americana, uma equipe sul-americana, talvez enfim, uma Copa das Nações, enfim. Então, evidentemente, Carol, o hipismo hoje ele está num nível técnico diferente, bem mais evoluído. E você tem hoje no Brasil um primeiro grupo de cavaleiros, vamos dizer assim, que se destacam. Né? E são cavaleiros, via de regra, todos esses, com algumas poucas exceções aqui no Brasil, do Artemos, do Zé Roberto, enfim, que estão ainda aqui, radicados aqui, mas que são cavaleiros que têm um sistema, têm uma metodologia, um trabalho num nível assim elevadíssimo, né? E montam em competição 6, 8, 10 cavalos. Ou seja, às vezes mais até por dia, né? Por dia, às vezes mais, mas em competição, vamos dizer assim, então, são cavaleiros que estão competindo 50 semanas por ano. Só não compete, acho que até na semana do Natal tem prova, enfim. E eles são profissionais, né, Paulinho? Voltando a lembrar, diferente de você, que é um cavaleiro, vamos chamar, amador. Apesar de ter ido para uma Olimpíada, você não vive disso. Não, você tem seu trabalho, né? Eu tenho meu trabalho e eu sou um amador, sim. Alguns amigos, muito amigos meus, dizem que eu sou o maior amador do mundo. Eu não pretendo ter esse título, mas eu tenho consciência das minhas potencialidades e das minhas limitações. E mais uma vez, acho que isso tem muito a ver com o que eu aprendi nesse esporte, porque, diferentemente da maioria dos outros esportes, você perde mais do que ganha. Paulinho, travou aqui. Travou? Voltamos. Não, mas voltamos já. Voltou. Ótimo. Então, você pega um corredor, o Usain Bolt, para citar um exemplo, um Carl Lewis na época dele, ele vai entrar na pista 10 vezes e vai ganhar
10 ou 9. Não é? Aí isso, um ano, dois, três, até que vai vir um outro que vai superar ele. Mas ele, naquele momento, o Michael Phelps, naquele momento de auge dele, ele caía na piscina 50 vezes, ganhava 45. Enfim, e no Ele já hipismo, era não. o favorito, né? E o hipismo não. Exatamente. O hipismo, não. O hipismo ele tem o fator cavalo, não é que tem a sua própria dinâmica, o seu metabolismo, o seu sentimento, acorda de um jeito, do outro, tem a dor que ele não manifesta e você só vai perceber depois porque ele é bravo. O cavalo tem essa característica. Os cavalos, eles conquistaram a Península Ibérica, né? Atravessaram lá do Oriente Médio até a Península Ibérica, enfim, foram parte da história, da civilização, da humanidade, enfim. E o cavalo, ele tem essa característica. O cavalo é capaz de correr até morrer, até não aguentar mais, né? Então, são animais muito bravos, né? Muito fortes, e que merecem todo o nosso respeito e admiração por isso que eles são. Paulinho, vamos voltar para a tua parte de Mirim, então. Você Tá. em Mirim, então, com 10, 11 anos, estava com o cavalo que você comprou do André e o Rampeter. O Moron, isso. O Eu tive a Moron, primeira isso parte aí. em Mirim, o Pata-Pata, depois o Moron, e eu fui 2 vezes campeão estadual, campeão carioca, em Mirim, e fui uma vez campeão individual brasileiro de sênior em Mirim, com o Moron, e fui 2 vezes campeão por equipes. Aquela época, a prova de equipes era uma prova muito importante. Ainda é até hoje, mas a gente conseguia fazer equipes entre mirins e as categorias, enfim, sempre tiveram muitas equipes. Então, a gente teve 2 títulos de equipe em mirim, eu tive um individual. Depois isso se repetiu em júnior, a gente vai chegar lá, mas eu também fui campeão carioca 2 vezes de júnior, fui campeão por equipes 2 vezes, fui campeão individual 1 vez. Júnior, eu posso falar um pouquinho também dos que eu acho que é importante fazer esse registro, não é? Das pessoas que, vamos dizer assim, dos professores e dos técnicos, não é? Que mais me influenciaram, não é? E se você me permitir, Carol, falar também um pouquinho das referências que eu tinha naquela época, não é? E aí a gente Claro. pode fazer um paralelo Não, com hoje, não é? Posso só te fazer uma pergunta que o Thiago Matos perguntou aqui, e eu acho que é legal. Você é o único campeão mirim, júnior e sênior das 3 categorias do brasileiro? É verdade. Eu sou o único campeão mirim, júnior e sênior. Que bacana. E esse é vamos dizer assim, é um feito, é uma realização que muito me orgulha, não é? Nossa! Eu fui campeão sênior em 1983, portanto, há muitos anos atrás, há mais de 30 anos atrás, e até hoje, vamos dizer assim, esse feito, né, não foi repetido. Não é? Então, isso me orgulha muito. Me orgulha muito. Mas eu tive, vamos dizer assim, como referências, não é, que eu acho legal citar no início o Patrone e o Coronel Magalhães, que me deram muita disciplina, não é? Porque a criança, né, Paulinho? A criança ela dispersa, ela tem outros interesses, enfim. Então o Patrone e o Coronel Magalhães me trouxeram muita disciplina e seriedade. Olha, Paulo, isso aqui você tem que levar a sério, não é? Isso aqui não é só diversão e prazer, claro, sempre com muito jeito, com uma forma muito adequada de fazer esse tipo de abordagem. O quão importante era levar a sério para que os resultados viessem, não é? Depois eu tive o Antônio, não é, Alegria, nosso atual presidente, né, o mestre, né, Le Maître, e o Antônio me ensinou muita coisa nessa minha formação, nessa minha base,
não é? Eu tive, alguns vão lembrar do saudoso Luiz Marcelo Pereira, não é? Que foi um craque, foi um cavaleiro extremamente habilidoso. Tinha um cavalo, Tordilho chamava Chueco Garcia, que foi um cavalo extraordinário, e o Luiz Marcelo ele me fez, ele me desafiou em vários aspectos. Eu tinha na época já o Proton, que foi o cavalo que talvez eu tenha a primeira vez passado uma paralela de 1,40 m, 1,45 m, e havia uma banqueta na época, na pista José de Verdi, uma banqueta grande, com 2 grandes degraus, né? Um platô mais baixo, a 1,10 m de altura, e um platô mais alto, a 1,50 m, mais ou menos assim. E eu me lembro que o Luiz Marcelo Pereira me fazia subir ao passo pela parte alta, com o próprio. Nossa, aquilo para mim, eu me passava um frio na espinha só de pensar que eu ia fazer aquilo. E depois eu fui vendo não, que eu podia ir e indicando para ele, para o Proton, como fazer. Ele ia lá e fazia perfeito. Então, o Luiz Marcelo ele me levou para um estágio, vamos dizer assim, muito muito competitivo, né? O Luiz Marcelo ele tinha essa característica de ser muito competitivo e ele trouxe isso para mim. Depois eu tive o Hélio, não é? O Hélio Pessoa que Hélio Alves. Hélio Pessoa, desculpa. Hélio Pessoa, Grande que me ensinou a tese do contrafoulé, né? Que a tese é basicamente o seguinte: il faut avancer, a galopa. Quando você não está vendo, você galopa e enfrenta o obstáculo, que a distância vai aparecer. Né? Não evita o obstáculo. Não evita. Você vai. Vai, enfrenta o obstáculo. E o Hélio, tecnicamente, foi uma referência para mim extraordinária. Evidentemente, eu tenho que falar o nome do Neco, não é? Do Nelson Claro. Pessoa, e aí trazer uma historinha que foi muito legal, foi muito marcante para mim. Foi minha primeira ida à Europa. Foi em 70... Quando foi isso, Paulinho? Quantos anos você tinha? Eu tinha 12 anos, isso foi em 1976. E foi um período de julho, um período de férias aqui escolares. Nossa! Pedrinho Figueira, o Carlinhos, o Peixotinho, o Guga e tinha mais um, era Carlinhos. Carlinhos, me ajuda aí. Quais Carlinhos, Guga, eu. E a gente ficou um mês lá, praticamente, com o Neco em Chantilly, não é? E viajamos ali um pouquinho com ele. E foi naquela época que eu vi a primeira vez o Safir. Eu vi o Neco montando o Safir. E vi o Neco montando o Safir em La Baule, no derby de La Baule. E eu ficava impressionado com aquilo, né? Daquilo era assim, era um Olimpo para nós, não é? E a gente ali com 12 anos, foi na época das Olimpíadas de Montreal, e o Neco era patrocinado pela Moet e Chandon, pela Champagne, Moet e Chandon. E ele morava em Chantilly, perto de Paris, ali, enfim, em Chantilly, é uma casa de 3 anos, aquela casa típica de, né, meio subúrbio interior da França, e tinha embaixo, no sótão, tinham caixas de Moet Chandon, e eu me lembro que a gente assistia às Olimpíadas comendo pipoca e tomando golinhos de vez em quando de Moet Chandon. É muito mais pela diversão e pela brincadeira, mas foi uma experiência muito gostosa. Conheci Rodrigo, não é? Naquela época, o Rodrigo tinha um pônei que derrubava todo mundo lá na casa do Neco. O pônei era uma peste, derrubava todo mundo. E a gente caía na urtiga, porque a gente rodava na guia o pôneizinho e era um local meio rústico e tinha muitas plantas dessa urtiga.
Então, quem caía do pônei saía coçando a perna, a bunda, as costas, enfim. E eu me lembro muito do Rodrigo naquela época, ele pequenininho, ele muito menor do que a gente, né? Enfim, então ele tinha medo de montar De cair na ortiga. Nossa, exatamente. E o Neco naquela época já, enfim, absolutamente consagrado, né? Como um dos principais cavaleiros do mundo, não é? Enfim, com uma história já de inúmeros grandes prêmios e conquistas, que depois ele evidentemente seguiu por muitos e muitos anos, nos dando vários exemplos da sua maestria, da sua habilidade. Não é? E o Neco, ele tinha e tem até hoje algo que é muito marcante para mim também e muito característico do Neco. É uma escola que te dá uma base muito, muito, muito bem fundamentada. Quer dizer, o Neco, ele, se é que eu posso colocar dessa forma, ele procura fazer um sistema onde, antes de tudo, ele respeita o cavalo, ele entende qual é o propósito para aquele cavalo e aquele cavaleiro. Está iniciando, está fazendo competição na altura de 1,20 ou de 1,40, ou vai no... Enfim, tem um propósito de trabalho. Tem um planejamento. Exatamente. Né? E ele trabalha muito no fundamento. Não é? A questão do fundamento. Perfeito. Fundamento. Então, o Neco foi muito marcante e é até hoje, na minha vida, com essa parte dos fundamentos. Não é? E o Neco me fez acreditar ser possível. Aí já um pouquinho mais na frente, né, nas minhas experiências já competindo na Europa e no próprio Pan-Americano e na Olimpíada, enfim. Então o Neco ele teve uma influência muito grande na minha vida, mostrando que sim, é possível, você pode. E, mais uma vez, muita disciplina. O Carlinhos está aí, ele vai lembrar. A gente, o Neco... A gente era moleque, a gente atazanava o Neco e a vida dele o tempo todo. Você imagina? Vocês não deviam ser fáceis, né? Essa turminha. Moleque, 12 anos, naquela fase, né, de, enfim, garoto. E o Neco, ele cansava a gente como? Ele falava assim, agora pega aquele muro ali e muda de lugar. Aí a gente lá carregava o muro peça a peça, cacheta a cacheta, mudava de lugar, acabava de mudar, ele mandava fazer, vai para outro, enfim. Esperto! Exatamente. Gostei da tática dele. Exatamente. O Neco, ele tinha essas táticas e eu me lembro também dessa cena em Chantilly, tinha uma raia grande de grama, grande, muito grande. E tinha um cavalo que o Neco queria que ele, enfim, se desgastasse, que ele precisava galopar muito. Aí o Neco falou assim, Paulo, vai lá 10 vezes, vai até o final 10 vezes. Aí eu contei 1, 2. Ele falou, não, isso é 1, 2, 3. Eu cheguei a ficar com pena do cavalo, coitado. E tome de galope, enfim. Então foram ensinamentos que ficaram enraizados em mim e quem viveu aquela época comigo, muito, muito sólidos, não é? Muito sólidos. Em nenhum momento eu vi nem o Neco, nem nenhum desses cavaleiros que eu falei fazendo qualquer tipo de maldade com o cavalo, de usar de artifícios, enfim, que não fossem ali dentro da regra do jogo e principalmente do respeito ao cavalo. É um animal. Não é? Eu queria falar também aqui um pouquinho... Aí, Carol, vou meio assim, a ordem, você vai ajustando aí, mas como pessoas importantes... Deixa eu só te falar, Paulinho. A gente está com 10 minutos para fechar 1 hora. Deixa eu te propor o seguinte, quero até ver o que o pessoal acha. Da gente encerrar a live agora, eu recomeço ela 2, 3 segundinhos depois, e aí a gente já entra nessa tua história, pode ser? Tá bom, aí a gente vai nessa segunda fase. Se começar a história para parar, vai cortar no meio do caminho. Tá bom? Gente, vocês ficam com a gente.
Eu saio e Não, volto. eu vou fechar, eu vou te tirar, eu vou fechar, vou começar de novo e vou te convidar como a gente fez no começo. Tá bom. Tá bom, gente? Vocês ficam com a gente aí que a gente vai voltar com mais Paulo Stuart. Tá bom? Valeu. Já já a gente está de volta. Beijo, gente. E, gente, rapidinho, tá vendo? Só porque senão a gente perde a live, a gente não consegue deixar salvo. Viu, Paulo? Rapidinho. Porque o que acontece? A gente fez a primeira live lá na escola, né? Para Aham. mostrar para os alunos que as aulas estão paradas por causa desse isolamento Do do Covid. isolamento. Uhum. E eu não tinha essa experiência com live. Então, o que Uhum. aconteceu? O tempo da live encerrou e os alunos que não viram ao vivo não puderam ver porque eu não consegui salvar. Aí a gente acabou aprendendo que é melhor a gente terminar antes, ficar Entendi. salvo lá no Stories da Ípica, para quem Legal. quiser ver 24 horas. Uhum. E aí também a Ípica está disponibilizando as lives depois no YouTube, na página Uhum. da Ípica, na mídia SHB. Então a gente Uhum. pegou essas manhas e Boa. vamos lá então, vamos continuar. Não, vamos lá então. Como eu disse antes também, eu comecei a trabalhar muito cedo, não é? Sim, né? Meu pai sempre foi uma referência muito importante na minha vida, como pessoa, enfim, como tudo, não é? E eu comecei a trabalhar muito jovem, com 18 para 19 anos, ali, enfim, conhecendo as várias áreas da empresa, que era uma empresa de uma construtora que chamava-se Excisa. Na época, a gente, enfim, já estava num drive, num guidance do business de shopping centers. E eu sempre trabalhei muito. Gosto muito do que eu faço. Eu faço shopping centers há 35 anos. Tenho 1,5 milhão de metros quadrados de área bruta locável que eu já fiz, desenvolvi, comercializei, administrei. Continuo ativo nesse mercado, que está vivendo um momento bastante crítico com toda essa questão da pandemia. Mas eu queria falar isso para dizer que eu sempre tive uma atividade profissional muito intensa e consegui conciliar com o esporte. Não é? Paulo, você ia na Ípica todo dia trabalhar? Não, eu não conseguia. Eu, durante muitos anos, 10, 20, 30 anos, eu não consigo ir na Ípica com uma rotina e uma frequência diária. Não é? Uhum. Então, eu sempre tive as oportunidades de fazer algumas giras, porque trabalhava numa empresa com o meu pai. Então, isso foi um privilégio que me permitiu fazer a minha primeira excursão à Europa em 83, no ano que eu fui campeão com o Safira. Eu fiz uma excursão à Europa, foi quando o João Aragão foi para a Europa comigo e lá, enfim, ficou. E depois, em 2 momentos, eu fiz temporadas longas na Europa. Uma foi em 87. Na verdade, eu fiz em 87 a preparação do Pan-Americano com o Steve Stevens, que é marido da Debbie Schaffner, que o Steve é hoje um armador de percurso, mas é uma pessoa que sempre esteve muito ligada ao hipismo. Por ele foi cavaleiro, campeão, e a mulher dele até hoje, a Debbie, até hoje ela compete, e é maravilhoso ver enfim, uma mulher com mais de 60 anos competindo ainda em nível de, enfim, 3, 4, até mesmo 5 estrelas, né? E eu tive essas oportunidades, então, de uma temporada prévia ao Pan-Americano. O Pan-Americano, eu conquistei minha vaga na Liga Sul-Americana, não é? Enfim, naquela famosa liga
que define o indoor, né? Enfim, o cavaleiro, o conjunto que vai para o indoor, e fiz o aprimoramento da minha preparação em Indianápolis, para Indianápolis. Que era o lugar do Pan-Americano, né? Exatamente. Indianápolis, A preparação 1937. para Indianápolis com o Steve Stevens na Filadélfia, enfim. E fui a Lake Nossa. Placid, fui a lugares assim incríveis. E depois eu tive, na temporada seguinte, uma temporada maravilhosa na Europa, com o Neco, não é? Que já era o ano da Olimpíada. Era o ano da Olimpíada. Éramos eu, o André, Johan Peter, o Vinícius, não sei se ele está aí, enfim, o Vinícius, ele naquela época vinha com um desempenho extraordinário. Com o Andy. Ele ganhava tudo. Eu me lembro, ele ganhou aqui o torneio Pão de Açúcar, ele ganhou os 3 primeiros torneios da época, foi para a Europa. A gente começou lá uma amizade muito, muito grande, enquanto cavaleiros, vamos dizer assim, competindo e disputando uma vaga na equipe, mas criamos uma relação, uma amizade muito, muito forte, que permanece até hoje. E a Wendy teve a infelicidade de uma cólica. Não é? É isso que eu ia até te perguntar, porque eu li um pouquinho que parece que a Wendy, no dia do embarque, ela teve uma cólica e não embarcou, foi isso? Eu não me lembro se foi exatamente no dia do embarque, mas foi ali muito, muito próximo, talvez na semana, enfim, mas foi uma coisa muito em cima da hora, não é? E o Vinícius foi privado dessa Olimpíada, ele acabou montando depois em Barcelona, que foi seguinte a Seul. E eu, nessa temporada, e nas outras excursões que eu fiz à Europa, eu tive o privilégio de algumas vezes fazer isso, eu saltei concursos extraordinários, Carol, extraordinários. Imagina. Eu saltei, eu vou te falar aqui mais ou menos o que eu fiz. Eu fiz Você já saltou Labole? Você vai assistir um neto em Labole. Você chegou a saltar Labole? Eu saltei Labole, eu saltei Royan, eu saltei Rickstedt, eu saltei Barcelona, eu saltei Gesteren, eu saltei Wiesbaden 2 vezes, eu saltei Lisboa, eu saltei Linz e eu saltei Aachen. Nossa! Eu entrei em Aachen, eu montava um cavalo que chamava Emblem, e na Copa das Nações eu vinha 0 até o número 9. Faltava o Rio, uma linha, o triplo, perdão, o Rio, direto, o triplo e uma linha. Eu bati, sabe aquela hora que você... Tô com 0. Aí dá... Relaxa. Não é que relaxa, mas, enfim, acontece alguma coisa, eu pisei no Rio, bati no triplo, bati na linha final. Fiz 12 pontos. E, enfim... O Fábio está perguntando se você não saltou em Roma. Saltei em Roma, Piazza di Siena. Naquela época, enfim, ainda era pista de grama. Saltei em Roma com Platon, me preparando para as Olimpíadas. Ali já vi o grupo lá com o Neco. E foi maravilhoso. Foi meu pai, minha mãe, minha irmã foi lá ver também o concurso lindo, Piazza di Siena, Florida. E o Fábio está lembrando, 88, que ele foi lá te ver saltar. Ele foi lá. O Fábio, que também, enfim, não só um cavaleiro, mas é um amigo da vida, não é? Mas eu montei muitos anos com o Vinícius. Muitos anos com o Vinícius. Foi uma relação não só profissional, mas de amizade. O Vinícius, ele conhece muito do hipismo. Tecnicamente, é uma pessoa muito, muito, muito bem preparada, que me ensinou muita coisa. Acho que todos os coaches e treinadores que eu passei, os professores no início, me trouxeram algo. E o Fábio veio na sequência. Eu, de repente, depois me vi exatamente fazendo uma mudança onde eu passei a montar com o Fábio. Então, o Fábio, que é meu amigo, meu irmão, não é? E a gente começou a montar junto e fizemos coisas extraordinárias juntos. Inclusive o projeto Bulgária, não é? Que era um projeto nosso para montar nas Olimpíadas do Rio pela equipe da Bulgária.
Então, O Fábio comentou na live dele, você conseguiu assistir? Foi muito bacana. eu vi, claro que eu vi. Claro que eu vi a live dele, claro que sim. Eu tô rindo, Paulinho, não é de você não, porque o Bezinho escreveu aqui, Paulão, só não vale chorar, hein, Paulão? Não, não. Eu sou um cara assim emotivo e acho que, enfim, isso eu vejo como sempre um lado. Eu sempre procuro tirar o lado bom de tudo, Carol. Claro, E claro. eu acho que, mais uma vez, o esporte me ensinou muito, porque a gente perde muito mais do que ganha. Então, a gente tem que saber lidar com a perda e aprender com a perda. Não é? A gente vai celebrar a vitória, a gente entra para ganhar, a gente quer ganhar, mas a gente tem que entender que a derrota ela traz um aprendizado. E é uma coisa que aí eu falo aí bem direcionado para a garotada mais nova que está aí com vocês na escolinha, é o seguinte: você tem que entrar na competição buscando a vitória, mas consciente de que é através da derrota que você vai forjar, vamos dizer assim, o seu caráter como cavaleiro. Principalmente no ponto que eu vou chamar a atenção agora, que é olhar para dentro de você. Quando você faz uma falta ou faz duas faltas, em vez de você, esse cavalo foi relapso, esse cavalo poderia ter levantado os anteriores, ou esse cavalo não deveria ter feito essa falta, é você se perguntar o que eu, como cavaleiro, poderia ter feito melhor com aquele cavalo específico, naquela situação específica, para que ele ultrapassasse o obstáculo. Então, e são aprendizados que até hoje, Carol. Não é? Sim, verdade. Eu entro numa pista, e muitos cavaleiros sabem disso, mas tem vezes que você faz zero e fica com, não é, aquela sensação de que, puxa, consegui, dei sorte aqui e ali, porque não abordei tão bem, podia ter batido. E tem provas que você faz 4 pontos e você sai, vamos dizer assim, felicíssimo, porque foi um detalhe que acontece. É um esporte de muitos detalhes: velocidade, aproximação, distância, apoio, postura do corpo, postura Fatores corporal. externos, né? Fatores externos que você não controla. Acontece. Tem muita gente que culpa o cara do guarda-chuva, que levantou o guarda-chuva assim na vermelha. A buzina. Não, eu acho legal, Paulo, porque foi o que você falou. Eu acho que, como você falou desde o início, a gente tem que tirar disso ensinamentos para a nossa vida, né? Então, é como tem uma frase que às vezes as pessoas falam: tudo passa. As coisas boas passam e as coisas ruins também passam. Então, é você, das coisas ruins, tirar o que foi bom e você, para frente, começar a colocar. Como você falou, aprendi muito como homem, no meu profissional, com essa lida do cavalo, entendeu? Eu acho isso muito importante. E muito pertinente com o momento que a gente está vivendo, né? Porque existe hoje aí essa limitação da pandemia, algo absolutamente inédito na história moderna, enfim, não é? E na história como um todo, porque você nunca teve uma pandemia com impacto global. Você teve lá desse a gripe tamanho espanhola no começo do século XIX, enfim, você teve outros surtos, mas nada parecido com isso. E a gente tem que tirar um lado bom disso, senão a gente enlouquece, não é? Mas a princípios como, não é, a disciplina, perseverança, o treinamento, não é? O respeito às pessoas que trabalham com o cavalo, porque você tem, como eu disse, todo um grupo que faz parte, que é o tratador, é o ferrador, é o veterinário, é muitas vezes o fisioterapeuta, enfim, são pessoas que vão procurar dar a melhor condição possível para aquele cavalo. E se eu aprendi isso na minha base, hoje eu vejo os atletas de ponta, os cavaleiros de ponta. Eu, felizmente, sou atual campeão carioca de sênior, né? Continuo competindo em nível elevado. Evidentemente, não vou me comparar aqui
as competições que acontecem, enfim, na Europa, mas tenho certeza de que eu posso voltar lá e fazer. E essa é uma coisa bonita desse esporte, porque eu realmente acredito nisso. Não eu repito, eu sei das minhas limitações, mas eu conheço as minhas potencialidades, né? E então esse aprendizado, né, que eu trouxe para a vida profissional foi muito importante. Paulinho, deixa eu te fazer uma pergunta que fizeram aqui. Fizeram algumas sobre a Olimpíada, tá? Você estava Uhum, falando da tua gira em 1988, que uhum, foi a equipe da Olimpíada de Seul. Aí vou juntar todas as perguntas em uma. tá bom. Primeiro, quantos anos você tinha na época das Olimpíadas? Eu Como tinha você se... 20? 24. 24, novo também, né? É novo, bem Naquela novo, época, é. naquela época era bem novo. É. Como você se sentiu durante as Olimpíadas como sendo um cavaleiro muito novo em representar o país? Olha, você quer, assim, uma das coisas que mais... Primeiro, para mim, foi tudo muito natural, não é? Eu sempre tive um lado, vamos dizer assim, emocional muito bom. Sempre tive muita força mental. Então, eu consigo me concentrar bastante, eu consigo saber lidar com, vamos dizer assim, com o nervosismo, com A pressão. a pressão. Eu sempre soube lidar com isso. E, mais uma vez, o cavalo me levando para a vida profissional, porque a reunião de trabalho ela é tensa, não é? Isso você acha que é teu natural, Paulinho, por você já ter começado a trabalhar desde cedo, ou você fez algum treinamento, você já fazia alguma coisa naquela época para ter essa lida com a pressão? Carol, eu acho que isso era muito mais natural. Eu posso citar alguns exemplos. Carlinhos vai lembrar bem. A gente gostava muito de jogar sinuca na hípica, não é? E eu me lembro, às vezes, meu pai entrando sinuca dentro, me levando para reconhecer a pista do campeonato, porque abria a pista do campeonato. Enfim, eu ia lá e reconhecia e montava, enfim. Essa característica, vamos dizer assim, mental, sempre foi muito positiva, não é? Para mim, não é? Na Olimpíada, talvez uma das coisas que mais me impressionou foi que eu fazia o estereótipo do atleta olímpico como o atleta grego, não é? Era na época do vôlei, era o Renan, que era louro, era forte, musculoso, enfim. Então você via aquela beleza literalmente clássica, né? A beleza greco-romana, não é? E quando você chega lá, nas Olimpíadas, não é? Nos alojamentos, você vê que tem de tudo, Carol. Tem de tudo. Tem magro, muito magro, tem gordo, tem É até verdade. obeso no judô, no arremesso de bola. Você se vê lá no meio de uma comunidade global e você é mais um, você é mais um São pessoas naquele normais, universo. né? E são todos iguais ali, não é? Eu via assim, 6 horas da manhã a gente ia montar porque os cavalos ficavam um pouco afastados. Então a gente tomava café ali cedinho, 6, 6 e meia. Eu via gente comendo massa, muitas vezes até carne. E aí depois a gente ia entender, eram atletas que iam fazer a prova de resistência ou estavam, enfim, se preparando para um desgaste físico muito grande, então precisavam do carboidrato, enfim. Mas uma das coisas que mais me marcou foi exatamente desfazer esse mito do greco-romano e ver que somos todos iguais ali. Somos todos indivíduos, Legal. cada um na sua especialidade, cada um no seu esporte, todos por uma causa olímpica. Então, você participar daquilo e o respeito das pessoas quando a gente andava na rua com agasalho do Brasil, as pessoas reconheciam quando você... Não é que você ficava lockdown lá No alojamento. Não, você podia sair, né? Então, com restrições, enfim, mas você podia sair. E isso foi uma coisa extraordinária.
não é? E na Olimpíada de Seul, teve uma passagem que eu acho que é legal falar aqui, que foi a seguinte: éramos o Vitor montando o Going, o André Johan Peter montando a Heartbreaker, o André, meu grandíssimo amigo também, da vida toda, seguiu um pouco parecido comigo, só que Sim. ele foi além, ele foi quarto lugar numa Olimpíada com o Calais, ele foi medalha de bronze em 2 Olimpíadas, enfim. Então, o André, ele conseguiu feitos no esporte extraordinários, mas é muito parecido comigo. O André nunca foi Amador profissional. também, né? Ele seguiu a carreira dele na empresa, enfim, da família, na Gerdau. Então, isso foi uma coisa uma amizade muito marcante, porque a gente viveu um momento junto ali de ferment, de Bélgica, não é, dia a dia, e foi um convívio extremamente enriquecedor e prazeroso. Vinícius também na época. E E mais a lá na Cristina na Olimpíada, equipe, né? Cristina também montando Cristina e Rampé. Société. A Cristina e o Rampeter, que montando o Société Jotter, que era de longe o melhor cavalo. O Société era um espetáculo. E aí eu vou contar 2 passagens enfim, uma do Pan-Americano, outra da Olimpíada. Mas no Pan-Americano, pela ordem, a gente ficou em 4º lugar, não é? Não me lembro quantas, mas talvez 10 ou 12 equipes, a gente ficou em 4º. E a gente perdeu a medalha de bronze por uma falta. E a gente brinca que foi a falta que o Neco fez com o Société no Rio. Porque o Société era muito bom de Rio. E o Neco, numa abordagem no Rio, ele tocou o Rio. Mas o resto tudo foi perfeito. E a gente brincava com ele, falando: Neco, pô, perdemos a medalha por causa da sua montada no Rio com o Société. Então a gente esteve lá, o Vitor brincava que era o 10º jogo pan-americano, então era o The 10th, né? The 10th Pan American Games, e ele brincava que era o detente, né? Vamos tentar nesse para conseguir no próximo. Enfim, e eu tive convívios de equipe também, aqui agora me permitindo, não é, expandir um pouco mais, e no Pan-Americano com o Felipe Azevedo, que é um cavaleiro que eu tenho um profundo respeito e admiração. O Filipinho, ele na equipe, as experiências que eu tive, ele sempre foi uma pessoa extremamente agregadora, não é? dentro das equipes, e também aprendi muito. Eu nunca montei direto com o Felipe, mas sempre ouvi muito o Felipe e toques que ele me deu, e é uma pessoa que eu tenho um carinho e um respeito muito, muito grande, e acho que aqui fazer esse registro é importante. E a outra passagem em Seul foi... era o primeiro dia, a prova de caça, depois você tinha 2 passagens, né? E aí selecionava os 20 melhores para final individual, acabou ganhando o Japelu com o Japelu de Luz, com Pierre Durand. E eu, quando montei o Platon para começar a estender na segunda volta da Prova das Nações, eu trotei e falei assim: Neco, o cavalo está sentindo. Não, galopa, e vai, vem. Aí eu continuava e salta aqui. Eu falava: Neco, eu estou sentindo. Ele Aquele não pensa nisso, que a gente falou, não pensa nisso, não foca, vem aqui, vai ali. Carol, eu entrei na pista, eu não me lembro se eu fiz 8 ou 12 pontos, contei pontos, não em todas as passagens, mas em 2 das 3 passagens, e o Brasil acabou, na época eram 16 países, a gente foi o 8º. A gente brincava que tinha Fórmula 1 motor turbo e o aspirado. Nós fomos o primeiro dos aspirados, porque os primeiros eram os turbos, era a Alemanha, a Suíça, a Inglaterra, a França, que estavam realmente num nível muito superior ao nosso, nível esse que a gente hoje encurtou muito, né? O Brasil hoje, a gente chega lá, mas o Platon, só para acabar essa história, e que, vamos dizer assim, é um exemplo muito marcante dessa bravura do cavalo. O Platon fez o percurso inteiro. Carol, quando eu saí do percurso,
passou 2 minutos, ele não conseguia botar a mão no chão. É aquilo que a gente falou, você sabia de cima que ele não estava e ele foi e te Ele, levou até o final. ele foi bravo, o coração mais forte do que tudo, foi bravo, se superou, vamos dizer assim, acima do limite dele, da possibilidade física. Ele saiu com 3 patas, subiu para a cocheira sem apoiar a mão no chão. Nunca mais ele teve uma sela no lombo dele. Foi o Nossa. último percurso que o Platão fez, foi a segunda passagem da Prova das Nações na Olimpíada de Seul. Eu tenho isso como uma coisa extraordinária, uma experiência extraordinária, que me marcou muito, né? Me emociona muito, porque é um esporte de equipe, onde na hora ali é você e o cavalo. Você tem Sim. todo um grupo, como a gente já falou, veterinário, ferrador, tratador, toda a preparação, mas na hora é você e o cavalo. Você entra na pista, é você e o cavalo. E mais ninguém. Você tem 80 segundos, 90 segundos, 70 segundos para fazer aquele percurso, e ali só existe no mundo você e o cavalo. Você e ele. Só existe você e ele. E eu com o Felipe, a gente tem várias passagens também bastante marcantes. Eu me lembro no Pan-Americano, a gente ficava fora da vila, porque também os cavalos eram afastados, e o Felipe pegou o carro um dia e foi até a Vila Olímpica, Pan-Americana, que era uma vila militar. Então, aqueles militares americanos, capacete, military police, e o Felipe, ele aproximou com o carro na guarita, ele olhou para o guarda com tamanha autoridade, que acho que o guarda chegou a bater continência para ele, levantou a guarita, e a gente, enfim, entrou e fomos lá curtir aquele momento. E eu tive um cavalo que eu queria também mencionar, e até fazer uma homenagem aqui à minha irmã, eu não sei se ela está me ouvindo, a Ana, era um cavalo dela, que se chamava O Anjo. Né? Já falaram bastante desse Ângelo. E eu acabei recebendo, vamos dizer assim, a Ana, ela montou, ela tem muitas provas de categoria, enfim, depois ela acabou optando por outras atividades, e o cavalo acabou vindo para mim. Eu, quando montei esse cavalo, Carol, nossa, assim, foi uma coisa. Não é? Eu era júnior, eu fui à Argentina no campeonato americano de júniors. Eu fui vice-campeão individual por causa de meio ponto. Fomos campeões por equipe. Naquela época foi o americano de júnior e de sêniors. Então eu vi alfinete, equipagem original, Felipe Tambunuevo, assim, e a disputa dos... uma coisa, só cavaleiros top, e você ali assistindo e saltando. Uma coisa extraordinária. E eu tive a possibilidade de montar em 2 campeonatos americanos, um na Argentina e no outro ano no México, aonde na Cidade do México, novamente, eu fui vice-campeão individual. Eu fui o melhor conjunto do campeonato, com uma falta, só que eu fiz uma falta no domingo, que zerava tudo. Então, eu ali, enfim, se fosse o somatório de tudo, mas a gente ganhou a prova de equipes, tinha na época o Túlio, o Sérgio Quintela também estava, e o Luciano Blessman, que até hoje é nosso companheiro aí na época, montando um cavalo que chamava-se Leão. Então, eu tive assim, eu tentei fazer um recap aqui, eu tenho acho que 8 títulos cariocas individuais, né? Eu tenho esses títulos, enfim, campeão brasileiro, Mirim, Júnior Sênior, 2 vezes Mirim. É o único Mirim, brasileiro que tem, estou lembrando aqui porque perguntaram que tem as 3 categorias. Eu tenho esses campeonatos americanos, tanto na Argentina quanto no México. Eu tenho diversas giras na Europa. E a oportunidade de ter montado
nas Olimpíadas, e no Pan-Americano e nas Olimpíadas, que é um feito realmente extraordinário, né? Para qualquer cavaleiro, é um feito extraordinário. E quase fizemos de novo, aí muito mais o Fábio, não é? Com o Alegro, né? A gente tinha 2 cavalos que a gente apostou, o Alegro e o Fox, e o Alegro, enfim, na verdade, foi o primeiro da shortlist da Olimpíada e de Londres, não é? Acho que foi Londres, Fábio, foi, não? E, e depois, 2 anos depois, eu acabei comprando o Alegro, que foi um cavalo que me deu muitas alegrias, muitas alegrias. É um cavalo de um caráter extraordinário, que hoje está na sela da Isabela, não é? O Fábio te respondeu, foi no Rio, não foi Londres, não, foi A shortlist do Rio. Shortlist do Rio. A gente queria o projeto Bulgária era para montar no Rio, era isso aí. Obrigado, Fábio. 2016. 2016. E a gente foi lá, Sófia, na Bulgária, 2 vezes, conversar lá com os integrantes da federação, enfim, todo o esquema, mas no final do dia não deu certo aquela coisa da Bulgária. E o Fábio acabou ficando no shortlist pelo Brasil, nada de Bulgária, e eu espero que ele possa, de novo, estar num shortlist e na equipe, principalmente, seja em Tóquio ou qualquer outro campeonato. Ele é um cavaleiro extraordinário, de uma habilidade única, e uma pessoa que eu gosto muito. Então, eu torço muito por todos os meus amigos, né? Ele em especial. Paulinho, vou te fazer uma pergunta que fizeram no Stories da SHB, tá? Uhum. Você já falou um pouco da base e tudo, mas você, como cavaleiro olímpico hoje, qual a base mais importante que você vê no seu caso que te ajudou a chegar lá para competir uma Olimpíada? Você já falou bastante de várias coisas, mas você, o que você vê nisso? Qual foi a base? Carol, eu acho assim, eu sempre tive muita aptidão. Eu tenho um talento natural que ajuda muito, não é? Ajuda muito. Sim. E sempre tive uma força mental muito grande. Não é? Eu sou um cara, que me conhece, eu sou extremamente resiliente, eu sou perseverante, eu assim, argumento, eu defendo posições, eu não sei se alguém aí gosta de astrologia, mas eu sou taurino, eu sou touro com lua e ascendente em Áries. E eu nasci no ano do dragão, no chinês, que é 64. Então, acho que essa combinação aí me deu muito essa força mental, Carol. Eu enfrentei ao longo da vida diversas situações, como todos, enfim, muito difíceis, muito difíceis. E aí, para ficar só, vamos dizer assim, no plano mais profissional, os diversos planos econômicos, hiperinflação, a empresa quase quebrou e tem dívida e vai e volta. E o cavalo, ele sempre esteve do meu lado. Ele sempre foi um apoio, um refúgio mental, não entendeu? Aonde eu posso me conectar comigo mesmo. Quando eu estou montado no cavalo, eu estou conectado comigo mesmo. Então, é uma sensação assim que é indescritível. Não é? Isso que eu ia te perguntar. Como seria a sua vida hoje sem o cavalo, Paulinho? Se não tivesse acontecido aquela história toda em Teresópolis, do cavalo de pracinha, você já imaginou não ter o cavalo na sua vida hoje? Não, eu não faço ideia de como seria. E só para você ter uma ideia também, Carol, as minhas empresas, todas são nome de cavalos que eu tive. Então, tenho a Proton, tenho a Safir, que é a empresa de shopping centers, enfim, que hoje tem um fundo de investimento, que é sócio, enfim, e a gente está lá até, enfim, meio está tendo uma discussãozinha lá, mas isso é outra coisa. Mas eu tenho também a Patapata, enfim. Que bacana! Então, mais uma vez, o cavalo, ele sempre teve uma relevância muito grande na minha vida, e nos momentos mais difíceis que eu passei, ele estava lá, ele estava do meu lado.
não é? E fora as lembranças, não é? Porque é não só o momento, mas a lembrança da boa saudade, não é? E a certeza de que você é capaz. Não é? A gente, com essa resiliência, perseverança, a força para você continuar, não é? Você cai, mas você levanta. Não é? Quem nunca ouviu Sim. falar essa frase? Se você cai a cavalo, você levanta e monta de novo. E era isso que acontecia no esporte, isso que aconteceu na minha vida ao longo desses, enfim, mais de 35 anos de atividade profissional. Você tem um roller coaster que é normal. A vida não é uma trajetória em linha reta, não é? E hoje eu posso dizer com absoluta a certeza que o cavalo ele me deu a possibilidade de enfrentar a vida de uma maneira muito, com uma atitude muito boa, muito positiva. Eu tenho certeza que muito do que eu sou hoje, desse meu jeito, ele está intimamente ligado com o cavalo, a quem eu dedico, vamos dizer assim, todas os louros e as reverências, não é? Ao que nos une aqui, ao que nos faz estar aqui hoje nessa live e estar nesse momento de pandemia ouvindo as outras lives que estão tendo aí. Eu espero que isso possa, de alguma forma, continuar, talvez não com tanta intensidade, mas eu tenho... assim, eu não sei como seria a minha vida sem o cavalo. E olha, eu fiz outros esportes, você sabe bem, como triatleta, não é? Eu fiz também, e eu acho legal falar aqui para vocês. Claro. Eu fiz provas de triatlon longos, né? Eu fiz 3 meio Ironmans e um Ironman completo em Florianópolis. E o Ironman, não sei se todo mundo sabe, são 3.800 metros nadando no mar. E eu nado mal para burro, nadava, são 2 boias, eu errava, engolia água, enfim, horrível. Depois você pedala 180 quilômetros e depois você corre uma maratona. Tudo num dia só, lembrando, né, Paulinho? Eu fiz esse Ironman em Florianópolis, eu levei 14 horas e 38 minutos. Se eu não me engano, a gente tem 18 horas de 18 limite de é o prova. teto. E eu, no quilômetro 30 da maratona, eu falava sozinho. Não é? E no início da maratona, eu via as pessoas, eu conversava com elas, eu falava com todo mundo. Aquilo me levou num nível de excitação mental realmente ímpar. E o triatlon, ele te exige muito no treinamento, não é? Você Sim. tem não só as 3 disciplinas da corrida, da natação e do ciclismo, mas você tem também a fisioterapia, você tem o trabalho que você tem que fazer de musculação, de academia para fortalecer aqui e ali. E o triatlon também me deu muito gosto de fazer. E eu fiz o Tour de France. Eu tenho 2 Tour de France nas costas. Essa eu não sabia. Na etapa de amador, é claro, né? Sim, Você tem um grupo profissional, que são... Sim, você tem essa etapa. Você tem o L'Etape, né? Eu fiz o Mont Ventoux, foram 174 quilômetros, e depois o Alpe du Rouet, nos Pirineus, na fronteira da França com a Espanha, foram 182 quilômetros, enfim, são provas incríveis que vão 10, 12 mil atletas. Então, eu sempre tive... e são esportes são esportes de resistência. Não é? O triatlon, ele não ganha a força e a potência. Ele é um esporte de resistência. Então, acho que tudo isso, eu digo, porque acho que esse treinamento mental que eu tive, que tem tudo a ver com a minha história do cavalo, me permitiu alcançar níveis, inclusive no triatlon amador, evidentemente. Eu nunca tive pretensão de competir pelo país ou de uma medalha. E o primeiro
meio triatlon que eu fiz, se você me permite, foi parecido com a prova da escolinha, com as provas da escolinha. Porque eu não sabia nada de triatlon. Eu ouvi falar aquilo e eu tinha um cara que me treinava, o Marquinhos Vinícius, que faz funcional, ele é um craque. E eu falei, Marquinhos, esse negócio aí, eu ganhei uma bicicleta, eu comprei isso, eu quero fazer isso aí. Aí ele falou, vamos lá, Paulão. Aí eu me inscrevi em Brasília. Você já foi direto para o meio Ironman? Meio Ironman em Brasília. Então, para fazer long story short, também para não me perder muito aqui, eu cheguei lá em Brasília com a minha bicicleta e foi o Léo me acompanhando, que trabalhava lá com o Marquinhos, ele foi lá me dar o apoio. E eu, na véspera, pensei, bom, tem que comer massa para, né, acumular aqui os carboidratos. Carol, 6 da manhã, no dia da prova, eram 600 atletas, 598 de long john e 2 de sunga. Eu era um deles. Você e mais um. Eu e mais um. Aí eu já falei, bom, tem alguma coisa errada. Aí, antes da largada, os mais experientes, eles caíam no... que é lago, né? Não é diferente de você largar da areia do mar. Eles se apoiaram na coluninha ali do lago e eu tive que ir para a água ficar nadando cachorrinho. Aí ficou uns 10 minutos. Quando tocou a sirene, eu fui atropelado. E fiquei para trás. É isso assim, eu engoli muita água. Muita água. Paulinho, eu tô rindo. Não. Eu tô rindo pelo seguinte, eu fiz o meio Iron, mas eu já estava treinando há 3 anos. Não, mas fazia... Então não. Eu sei sim. Ouve. Aí eu nadei, no final vi o cara com a prancha ali, tudo bem, eu falei, não, tá, vai pra lá, mas... Aí eu saí da água, falei, bom, agora eu vou pra bike, que era o que eu mais gostava, né? Enfim, agora eu tô forte e vou pra bike. Aí fui pra bike, fiz um pedal ótimo, passei muita gente, e aí bom, agora eu preciso me hidratar, eu preciso comer, gelzinho. Carol, quando começou a corrida, quando fez a transição para a corrida, eu dei uma deitada na grama, na tenda, o cara veio, se aproximou, falou, você vai continuar? Eu dei um pulo para cima, eu falei, você acha que eu vim aqui para quê? É óbvio que eu vou continuar. Aí era meia maratona, eram 2 voltas de 10, né? Você fazia 2 percursos de 10. E quando eu estou acabando o segundo percurso de 10, o Léo veio correr comigo os últimos 5 quilômetros, foi ali do meu lado, Paulão, vamos lá. Uma hora eu olhei para trás assim, eu vi uma ambulância, eu falei, Léo, tô achando estranho isso aqui, tem uma ambulância atrás da gente. Que é isso? Ele falou, não liga para isso não, Paulo, vamos lá, vamos, vai. E tinham 8 horas para completar o meio triatlon. E quando eu me deparei lá com a chegada, que eu vi que eu estava, vamos dizer assim, a 1 quilômetro da chegada, que dava para ver de longe, e eu olhava no relógio, e aí eu tive certeza, falei, bom, agora eu cheguei. E quando eu fui entrando na reta da chegada, o locutor, que parecia um locutor de rodeio, ele veio dizendo mais ou menos assim, e aí vem ele, Paulo de Barros Sturt, ele vem para fechar o Ironman Brasil 2008. Ele é o último colocado. E eu fui entrando naquele clima que parecia, deve ter tido essa euforia toda para o vencedor e para mim. E as pessoas, assim, foi muito bacana. E quando eu parei, eu cruzei a linha, a prova deu 8 horas e 3 minutos. Aí eu fiquei olhando para a cara da menina com a medalhinha, como quem diz, se você não me der essa medalha, eu vou pular em você. E ela me deu a medalha de completar, não é? Claro. Eu fui direto para a tenda tomar soro, enfim. Então, mais uma vez, quer dizer, foi uma prova para mim mesmo de que o impossível, muitas vezes, ele é possível. Não é? Evidentemente, isso não vai aqui nenhuma prepotência ou arrogância, nem nenhum estímulo a que as crianças e quem está nos ouvindo tomem, enfim, atitudes indevidas ou irresponsáveis, pelo contrário, mas é fazer você acreditar em você mesmo. Não é? Claro. Você é capaz. Não é? E eu consegui. E depois eu fui, me aprimorei no triatlon, até que eu fiz a Florianópolis
que foi também um achievement, foi um feito muito grande. E, e é isso. E Então, foi, e além foi de... como, e foi como você falou no começo, né, Paulinho? O homem sem sonho não é nada, né? Não é nada, não é nada. Entendeu? Você Então, se você, perdeu a por mais. capacidade de sonhar, você começou a morrer ali É, mesmo. Eu tenho certeza na minha vida, hoje aqui com, enfim, a minha mulher, com a Isabela, com a minha vida, as minhas filhas. A minha filha mais velha casou, ela já tem 27 anos, né? Então, é a mais velha. Então, eu tenho certeza que o melhor da minha vida está por vir, não é? com Seja certeza. empresarialmente, eu estou à frente de uma empresa de tecnologia que, enfim, é uma startup que a gente fundou há pouco mais de 3 anos, que está indo muito, 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 muito bem. Eu tenho ainda no esporte a expectativa de muitas conquistas, de muitas realizações e de poder contribuir. Eu acho que um dos legados do meu pai e nosso, não é, no hipismo, para, vamos dizer assim, fechar, foi uma contribuição que eu guardo semelhança do Jorge. O Jorge Gerdau ele fez num nível muito maior, porque houve muito mais investimento e cavalos e tudo mais. Mas nós fizemos o Aras Boa-Fé em 84. Foi quando eu comprei o Platon na Alemanha, que foi o cavalo que me levou 4 anos depois à Olimpíada, 3 anos antes, depois 87 Pan-Americano e 88 a Olimpíada. E naquela época a criação era uma criação de plantel de éguas e um garanhão. Você tinha o seu garanhão. Não é? E a gente depois fez no Paraná uma criação, vamos dizer assim, mais extensiva com o projeto. A gente foi ao Kentucky, fomos a entender e aprender como os melhores faziam. E a gente fez muito bem feito. Né? O meu pai, ele tinha tudo que ele fazia muito bem feito. E alguns vão se lembrar do torneio, né? Do Boa-Fé, do Derby. Sim, A claro. gente chamou o Olaf Peterson, que até hoje é uma referência no course design do hipismo. E o Olaf Peterson, ele fez o desenho do Derby que nós realizamos em Teresópolis durante 3 anos. E foi um torneio extraordinário. Quem saltou vai se Ficava lembrar. lindo o concurso. Vinícius O com a concurso era lindo. Wendy, Fábio, enfim. E foi um concurso muito prestigiado por grandes cavaleiros. A gente era uma coisa diferente, tinha um prêmio ótimo, não cobrava inscrição, dava o hotel, enfim. Era uma coisa diferente, mas eu acho que a gente deixou um legado, não é? Nessa parte do criatório, junto com vários outros grandes criadores no Brasil, mas a gente fez a nossa contribuição e até hoje, não é? Eu tenho ainda, tenho potros, eu não consigo me livrar dos potros, tem cavalo velho que está no parto e potro que, enfim, mas o potro é sempre uma esperança de um campeão, não é? A gente olha para um potro recém-nascido e a gente olha ali uma estrela de um campeão, não é? E eu acho que é isso que nos faz sonhar, não é? Continuadamente. E eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido divertido, interessante. E parabéns pelo trabalho, Carol, Bernardo, aí, vocês que estão à frente da escolinha, Bel, e a todos. E acho que a gente, os cavaleiros que têm um pouco mais de cancha, de experiência, aqui do meu lado, me coloco à disposição de vocês, como tenho certeza que vários outros. Hoje eu monto com o Lima, o Rodrigo Lima, que ele é um pouquinho mais novo que eu, a gente não chegou a competir juntos nas categorias de base, mas o Rodrigo Manivela, ele sempre foi uma figura muito especial, né, no nosso esporte, é um cavaleiro tecnicamente muito, muito bem preparado. E eu acho que, na medida que vocês pensem em coisas que a gente pode interagir, ou no reconhecimento de percurso, enfim, eu acho que são talvez novas dinâmicas que possam acontecer, porque o que a gente quer é fortalecer a base. A gente só vai ter o topo se você tiver a base. Se não tiver uma base bem feita, não vai funcionar.
É Então, verdade, Paulo. Queria te agradecer. A gente vai entrar. Ó, tem muita história. A gente vai fechar quase 2 horas de live. Obrigado demais. Adorei. Obrigado, gente. Paulinho, para terminar, depois desse discurso lindo, uma mensagem rapidinha para os alunos da escola da IPCA hoje. eu acho que a mensagem principal é essa, perseverem, não é? Acreditem em vocês. Esse esporte é um esporte extraordinário e é um esporte que você lida com outro ser vivo. Então, ele te dá uma oportunidade única de interação, de harmonia, não é? De cooperação. Você começa a entender o trabalho de equipe sentado num cavalo, montado num cavalo. E aí eu faço reuniões com times de 8, 10, 15 e comando, enfim, grupos, já fiz. E o básico está lá, Carol. Então, eu acho que a mensagem é essa: façam com prazer, procurem se interessar em tudo que está também fora da pista, não é? Porque e respeito, né? E muito, muito, muito respeito ao cavalo. Os erros, procurem olhar aonde você poderia ter feito melhor e não simplesmente culpar o cavalo. Às vezes o cavalo foi desleixado, ele, assim, não se empenhou. Cada cavalo é um cavalo, cada cavalo tem a sua história, a sua formação, enfim. Então, é um ser independente e distinto um do outro. E esse respeito, esse amor ao cavalo é muito importante, porque só você pode ter bons cavaleiros que ganharam muito, mas os verdadeiros campeões da história são aqueles que entendem e respeitam o cavalo profundamente. Pode ter certeza disso. Falou bonito demais, Paulinho. Ó, brigadão. Adorei, tá? Obrigado por dispor esse tempo. Gente, obrigado. Tem um monte de gente te mandando beijo. Não sei se você conseguiu ver aí na live. Não, um pouquinho, porque senão eu te compenso aqui, mas eu vi, enfim, eu achei muito legal poder fazer essa live com vocês e é isso, pessoal. Isso vai passar, esse momento difícil vai passar, como a gente já falou aqui. Não há mal que dure para sempre, nem o bem que nunca acabe. Então, acreditem em vocês, na sua capacidade, porque o homem ele coloca os limites e quando ele chega perto desse limite, ele eleva o limite. Então, eu acho que isso é que nos empurra para frente, que nos faz evoluir como gente, como seres humanos, como a humanidade de uma maneira geral. E tem um aprendizado grande aí que essa pandemia vai trazer de cooperação, de solidariedade, de prestar atenção naquilo que realmente é mais importante. Hoje em dia, você tem uma turma que está ligado demais. E a rede social, porque ela cria avatares, né? As redes sociais criam avatares de si mesmo. Então, as pessoas se projetam nos Facebooks e nos Instagrams e querem sempre estar lindos e maravilhosos e perfeitas. E a vida não é linda, maravilhosa e perfeita. Não é? Ela tem momentos lindos, maravilhosos, perfeitos, mas ela não é o tempo todo. Então, acho que esse é um advice que eu faço, principalmente para a turma mais nova. Claro, os gadgets e as conexões, hoje a gente vive uma outra realidade e a tecnologia ela está no nosso dia a dia, mas valorizem o básico, não é que esse não muda. É verdade. Paulão, fica com Deus. Obrigado, Carol. Todo mundo bem aí em casa. Quem puder, fique em casa, né? Quem não pode, se cuida. É isso. Fica com Deus, gente. Ó, beijo para vocês. Obrigado, Carol. Beijo a todos. Obrigadão. Abraço a todos. Valeu. Tchau, gente. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.